Agora, a pergunta foi: qual a parte do relógio o poeta usou para descrever esse poema? Quem sabe me dizer? Os ponteiros. Olha aqui, gente. Olha os ponteiros aqui descrevendo o poema. Por que ele usou tamanhos diferentes de letra? Para representar. Ele diz que o maior vale mais, que são as horas. As letras medianas são os minutos e as letras pequeninas são os segundos. Com isso, esse tamanho, ele representa também o valor. Agora, leia os significados da palavra entre e lugar. Entre é uma preposição, é o que está entre duas ou mais coisas. Está no meio delas, entre. O ônibus chegará entre 7 e 8 horas. O controle remoto está entre as almofadas. Então, entre é uma preposição que nós usamos muito no nosso dia a dia. Lugar é um substantivo masculino, um certo ponto ou área determinada no espaço. Eu gosto de conhecer lugares diferentes. Se você consultar o dicionário, você vai ver que não há registro da palavra junta, entre lugar. Trata-se de um neologismo criado pelo autor para determinar que o minuto não anda tão rapidamente como o segundo, nem tão lentamente como a hora. Vocês entenderam isso, gente? Ele então criou, essas duas palavras juntas, ele criou para dizer isso, que o minuto não anda tão rapidamente como o segundo, nem tão lentamente como a hora. Vamos ver mais uma pergunta. Pela leitura das definições entre lugar, explique por que o minuto está no entre lugar. É aquilo que eu falei para vocês ali atrás, eu vou repetir novamente. Porque o minuto ocupa o espaço entre o ponteiro das horas e dos segundos. Lembrando que essa palavra que ele usou aqui, entre lugar, se você pesquisar no dicionário, ela junta não existe, mas entre existe e lugar existe. Vamos agora reler o poema 2. Vamos comigo, volta aqui. Qual o poema 2? Ele aqui, gente, na página 24. Vamos reler ele novamente? Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo, quente, pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Vamos voltar para cá. Que imagem ele forma? Ele forma a imagem de uma xícara cheia de café quente, soltando fumaça. E o que o poeta fez para dar essa forma ao poema? Escreveu os versos do poema de modo que as palavras formassem o contorno da xícara e a fumaça do café quente. Coisa perfeita, né, gente? Por onde começou a ler o poema? Pela fumaça ou pela xícara? E aí, gente? Por onde que o poema começou a ser lido? Pela fumaça ou pela xícara? Vamos voltar aqui. Por onde? Pela fumaça. Releia agora os versos do poema 2 e relacione-os ao desenho que eles representam no poema. Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Isso tá onde? Na fumaça. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Isso está no formato de xícara. Na segunda parte do poema 2, há um sinal de pontuação que representa uma parte da xícara. Qual é esse sinal de pontuação do poema 2, gente? Que sinal de pontuação é esse? Vamos, gente! Na segunda parte do poema 2, há um sinal de pontuação que representa parte da xícara. Qual é esse sinal? Sinal de interrogação. Olha aqui, ó. Vamos lá. Qual é a pergunta que o poeta faz?
Existe coisa mais gostosa? Que parte da xícara ele está representando? A alça da xícara. Agora vamos reler o poema 3. Gente, eu tô amando trabalhar poema com vocês. Esse livro aqui é encantador. Se eu fosse vocês, eu aproveitava mais o livro e leria mais o que tem aqui. Vamos lá, o poema 3. Carretel, linha, 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 carretel. Desenrola, linha, desenrola. Sobe e mergulha, seguindo a agulha. Vou ler novamente. Carretel, linha, 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 carretel. Desenrola a linha, desalinha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Gente, eu amo poema porque ele tem rima. É aquilo que eu falei pra vocês no início, né? Eu assim, sou apaixonada por esse gênero poema. Eu queria muito que vocês se apaixonassem também. Então, que imagem as palavras carretel e linha formam? Que imagem formaram? Olha como é perfeito esses autores que fizeram aqui. Forma o quê, gente? Fala pra mim. Eu preciso que todos respondam. A imagem de um carretel de linha. Que imagem as outras palavras do poema formam? As imagens da linha e da agulha dos movimentos que a linha faz durante a costura. Agora você vai assinalar as alternativas verdadeiras em relação aos poemas lidos. Os 3 poemas são visuais? Eu expliquei lá atrás. São ou não são? Sim. Você conseguiu ver o quê? Um carretel e uma linha. Você conseguiu ver o quê? Um café, uma xícara saindo fumaça. E você conseguiu ver o quê? Um relógio com ponteiros. Então, esse poema é ou não é visual? Sim, ele é visual. Os 3 poemas. Os 3 poemas apresentam versos e rimas? Sim. Os 3 poemas falam sobre objetos do nosso cotidiano? Sim. Quais são esses objetos? Vamos falar comigo, vamos? Relógio, que mais? Carretel e linha e uma xícara. Os 3 poemas apresentam apenas imagem? Não, vocês viram que tem lá, né? Tem os versos, tem a escrita. Você percebeu que nos poemas visuais a palavra e a imagem se unem para construir um significado? Que tal agora você fazer seu próprio poema visual? Gente, eu quero que vocês façam esse poema visual e postem para todos nós vermos essa obra de arte que cada um de vocês vai fazer.